Já que estamos de regresso, um intervalo bem curtinho para que nem sequer tenha tempo de sair da nossa companhia. Agora vamos falar de oftalmologia. Eu tenho medo que o nome assuste, mas nós vamos desmistificar e explicar o que é isto. Vamos falar de degenerescência macular da idade. Não se assuste, as perguntas que pode fazer hoje são sobre oftalmologia de uma forma geral para o 225-083-204 ou então consultório@portocanal.pt. Pode ir preparando as perguntas enquanto nós aqui explicamos o que é esta degenerescência macular da idade. DMI, é mais fácil. DMI, mais fácil. Para o discurso ser um bocadinho mais fluido. O meu convidado é o Dr. Gil Calvão Santos, é oftalmologista, é médico da Iberoftal na CUF e CUF Porto, na CUF Porto e no Hospital de Braga também. Está bem disposto, doutor? Muito bem, obrigado. Então trouxe-nos aqui um olho para nos explicar o que é este nome. Este nome complicado, é um mas palavrão. Também é um palavrão, mas diz-nos logo, dá-nos muita informação acerca desta doença. Porquê? Degenerescência significa uma perda de qualidade ou perda de função. Macular, a mácula, que é uma das estruturas do olho, da nossa retina. E da idade, porque se relaciona com a idade. Então temos uma perda de qualidade da mácula relacionada com a idade. Pronto, então já sei tudo. Até à próxima, doutor. Obrigada. Não, a verdade é que isto está explícito logo no nome da idade, mas não é um problema com que nós devemos dizer, olha, é da idade, não há nada a fazer, nem vale a pena... Porque, de facto, esta doença é uma das principais causas de perda de visão nos países desenvolvidos. E, de facto, se formos a analisar a incidência em toda a população, anda à volta de 9%, o que é significativo. Mas se, por exemplo, formos assinalar a incidência por volta dos 70 anos, é 30%. Portanto, uma em cada 3 pessoas tem algum tipo de lesão relacionada com esta doença. Certo. E é uma doença relativamente desconhecida, porque recentemente houve um inquérito à larga escala nos Estados Unidos e apenas cerca de 2% dos inquiridos conheciam o que era. Portanto, uma doença, por um lado, que causa muita morbilidade, mas relativamente desconhecida. Isto é uma... Porque... As pessoas conformam-se com a perda de visão, acham que é da idade. É um pouco isso, e nós vemos isso na consulta. De tal forma que nós, em Portugal, estima-se que haja cerca de 350 mil pessoas afetadas por esta doença. 350 mil, mas sim. a cada ano que passa, há 50 mil novos casos. Porquê? Que é muito. É muito. Porque a população vai envelhecendo, porque tem acesso cada vez mais fácil aos cuidados de saúde e também porque os nossos meios de diagnóstico vão evoluindo. Claro. Portanto, uma patologia muito frequente e relativamente desconhecida. E então, qual é a estrutura do nosso olho afetada por esta doença? E vou aqui então mostrar o nosso olho. Vamos aqui abrir o nosso olho a meio. E então, não é o que fazem nas operações, pois não, doutor? Não é o que fazemos, felizmente. Um dia vou ter que passar por isso. O nosso olho, para se perceber melhor, tem um mecanismo de funcionamento muito semelhante a uma máquina fotográfica. Porquê? Porque na sua parte anterior tem umas lentes naturais, que são a córnea, por um lado, que é esta primeira. A córnea, que é aquele... É que está mais em contacto com a superfície, com a atmosfera. Transparente. Exatamente. E o cristalino, que é conhecido por toda a gente por catarata, quando opacifica. O cristalino, quando opacifica, chama-se catarata. E, portanto, os raios luminosos recebidos do exterior, à semelhança de uma máquina fotográfica, são focados por estas lentes naturais na parte posterior do olho, que é justamente a nossa retina, que é o sensor digital da máquina, ou o rolo nas máquinas antigas. E, portanto, esta retina vai transformar a luz num estímulo elétrico que é conduzido pelo nervo óptico até ao cérebro, que descodifica e transforma esta luz em imagem. Portanto, é o nosso cérebro que vê, o olho é só um mecanismo de transformação da luz. Portanto, e a retina faz este processo fantástico, que é transformar luz em eletricidade. E tem uma particularidade importante, é que é uma estrutura muito frágil, muito pequena, ela tem menos de 1 milímetro de espessura e é constituída por neurónios, por tecido nervoso, o que significa que qualquer lesão na retina não é reparável, é irreversível. Enquanto, por exemplo, se nós tivermos uma mancha na córnea, podemos fazer um transplante de córnea, substituir a córnea. Ou até as cataratas. Se tivermos uma catarata, colocamos uma lente intraocular. Nós estamos a dizer que este problema não é tratável. É tratável, e já vamos chegar lá. Mas a retina não é diferente, as zonas da retina são diferentes. E numa imagem que eu trouxe... Não faz mal. Olha, não se partiu. Não se partiu, vá lá. A nossa retina, e na imagem seguinte nós vamos ver a retina do nosso olho, conforme nós a observamos na consulta, tem uma zona central
que é a mácula. E na mácula temos uma grande densidade das células responsáveis por este fenómeno de transformação da luz em eletricidade e, consequentemente, na formação de uma imagem. E esta mácula é responsável pela visão de detalhe, ou seja, é a mácula que nos permite ler, que nos permite reconhecer a cara de uma pessoa. Portanto, qualquer doença da mácula vai ter impacto problema. É um problema, exatamente. E quais são, antes de falarmos um bocadinho mais da doença em si, temos que perceber quais são os fatores de risco, porque isso é importante. Idade já percebemos, e isso é não modificável. Exatamente. Quem nos der é envelhecer. A idade é não modificável. E o segundo fator, com uma relação muito forte relativamente à DMI, é a história familiar, que também é não modificável. Não podemos escolher os nossos pais nem os nossos avós. Eu quero que nenhum dos meus pais nem avós tenha doenças. Portanto, 2 fatores de risco não modificáveis, mas há um terceiro que é modificável, que é o tabagismo. Toda a gente sabe que o tabaco causa cancro do pulmão, cancro da garganta, mas pouca gente sabe que o tabaco afeta os olhos. E não só DMI, está associado à catarata, ao desenvolvimento de retinopatia diabética em doentes diabéticos, e mesmo as grávidas que fumam, o filho tem mais probabilidade de ter doença ocular. E a DMI também. Isto é um fator de risco modificável. Temos outros fatores de risco que não têm uma associação tão forte, mas que também existem, que é a exposição à radiação ultravioleta, aos raios solares. E eu ia dizer outra, mas se calhar vou estar errado. Tecnologia. Não tanto. Também se calhar ainda não está estudado, não? Porque agora as nossas crianças desde pequenininhas... Mas provavelmente não terá grande coisa a ver com essa situação. Esse esforço todo que nós fazemos, passamos horas e horas e horas com tablets, telemóveis, computadores... É como tudo, o que é em excesso é vai fazer mal. Só que só vamos, se calhar, ter a certeza absoluta com o estudo... Provavelmente. Não é? E, portanto, temos outros fatores também modificáveis, com uma associação não tão forte, mas importante também, que são os fatores de risco cardiovasculares. A hipertensão, a diabetes, o colesterol... Diabetes, que é responsável pela perda de visão de muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Mas os 3 fatores principais são justamente esses: história familiar, idade e o tabagismo. E então temos diferentes graus de gravidade da degenerescência macular. Tem a ver com a fase de detecção. Se detectarem a tempo, podem estabilizar de alguma forma a doença. Eu tenho uma imagem que mostra o grande grupo destes doentes, que é a chamada DMI precoce. Na DMI precoce, habitualmente os doentes não têm sintomas, são assintomáticos. Nós, pelo nosso exame, conseguimos descobrir naquela tal mácula umas lesões arredondadas, amareladas, que se chamam drusas e que significam que, portanto, a doença já existe e habitualmente são situações em que não há sintomas. E depois temos as formas mais graves. A DMI atrófica é uma situação em que há já uma atrofia da zona central macular, não há os tais fotorreceptores e, portanto, o doente vai se queixar de uma mancha no centro visual. E temos uma imagem afeta a visão mesmo, afeta a visão mesmo. É uma coisa que se pode traduzir facilmente, é estar a ver algo. Como em todas as coisas em oftalmologia, se nós tivermos lesão só num olho e o outro olho for saudável, essa lesão pode passar despercebida muito tempo. Claro. E, portanto, a doença unilateral é sempre muito complicada e, às vezes, nós detectamos doença já em estadio avançado, mas o outro olho é saudável e, portanto, o doente não dá conta. Portanto, o melhor, Sr. Doutor, é visitar o oftalmologista... A partir dos 50 anos, com regularidade, sim. E mesmo antes? E mesmo antes. Nós não estamos para isto em concreto, claro. Para isto em concreto, a partir dos 50. Temos a imagem já ali da DMI precoce, as tais drusas, aquelas lesões amareladas, que são geralmente assintomáticas. Depois, a seguir, temos a tal DMI atrófica, que eu já falei, que se pudermos ver a imagem, que é muito sugestiva também, que na zona da mácula temos a tal atrofia central. Isso sim, fases mais avançadas da doença. E fases mais avançadas e dentro das fases mais graves é esta a mais frequente, ok? Só que, apesar de haver já estes sintomas, eles mantêm-se relativamente estáveis durante toda a vida do doente. Não é uma doença que evolui rapidamente? Esta, em concreto, não. A evolução é lenta. Muitas vezes os doentes conservam durante toda a sua vida a visão diminuída, mas estável, o que também tem a sua importância. Sim, claro. Sobretudo porque esta doença em concreto, a DMI atrófica, não tem tratamento. Portanto, nós não temos fotorreceptores, não temos as células nervosas, não as conseguimos regenerar. E como é que a maior parte das pessoas chega ao seu consultório? Já numa fase avançada, uma fase recente? Na fase mais precoce, porque vão à consulta por outro motivo e conseguimos descobrir aquilo. Ou então, isto faz com um exame fácil? Sim, um exame de fundo de olho com uma lente especial. Fácil para nós, não é? Depois vocês é que têm trabalho. Pronto. E depois queria falar também do subgrupo menos frequente, mas também o mais grave, porque é aquele que limita muito a visão
mas é aquele para o qual nós temos um tratamento eficaz, que é a DMI úmida, que temos aqui as imagens também. O que é que acontece na DMI úmida? Há o crescimento de uns vasos anormais na zona macular que dão edema, que dão hemorragia. E, portanto, o doente... Mas isso é visível ou é só uma coisa interior? É visível para nós. O que é que o doente vai sentir? Pode sentir aquelas manchas centrais, mas vai sentir uma coisa muito importante, que é uma distorção das imagens. Ou seja, não consegue focar, é isso? Não. O doente muitas vezes queixa-se, por exemplo, que vai a conduzir e vê a linha contínua torta. Ou então os azulejos da cozinha ou da casa de banho, em vez de terem as linhas paralelas... Sempre? Ou episódios? Sempre, constantemente. E por isso é que é importante estes doentes monitorizarem em casa, fazendo um exame muito simples, e temos uma imagem também da chamada grelha de Amsler, que é uma grelha em que o doente olha para esse quadriculado e verifica de facto se há distorção das imagens. Portanto, é um exame muito simples e muito fácil de fazer em casa. Diz em casa, ou seja, em casa, todas as pessoas agora que nos estejam a ver... Por exemplo, podem fazer, tapar um olho e outro, olhar para aquele ponto preto central e ver se as imagens continuam paralelas umas às outras ou não. E está aqui toda a gente no estúdio a fazer, o que é muito curioso. Eu estou a ver bem. Exatamente. Pronto, a seguir temos também uma imagem que mostra muito bem o que é que acontece, porque é difícil perceber o que é a perda de visão central. Por exemplo, se eu estiver a olhar em frente, eu consigo ver do meu lado direito que está aqui um vulto de uma pessoa, mas não consigo dizer quem é. Para dizer quem é, tenho que olhar e ver, é a Débora que está aqui. Mas estes doentes não conseguem fazer isso. Portanto, eles têm visão periférica, mas a parte central está afetada. É como se tivéssemos o rolo da máquina fotográfica com uma queimadura a meio. Mas é fácil as pessoas adaptarem-se? Este problema surge assim de repente ou é fácil a pessoa vai se adaptando? É gradual, mas uma pessoa, por exemplo, que tenha sintomas como estes que temos aqui na imagem, vejam, ali, por exemplo, o doente consegue isto não dá para passar ao lado. Não passa ao lado, mas, por exemplo, o doente consegue-se perceber que está numa praia. Não consegue ver que realmente estão ali pessoas. Portanto, estes doentes muitas vezes conseguem fazer uma vida mais ou menos normal, orientar-se em casa, até sair à rua sozinhos, só que depois não conseguem, por exemplo, ver o preço de uma coisa no supermercado. Sim, nem afastando, não é? Que é o truque que as pessoas com muita idade já fazem, nem com alguma idade. contando o dinheiro para pagar os seus produtos. Portanto, há uma série de limitações, no entanto, não há assim um afetar tão grande da qualidade de vida como se possa pensar. Depois, temos aqui também uma imagem da tal grelha de Amsler, do lado esquerdo a grelha de Amsler normal, do direito o que os doentes com as tais distorções veem. De facto, portanto, isto não dá para ignorar. E isto aqui são verdadeiras urgências, porque quando nós temos uma DMI estudativa, como será o caso do paciente que vê uma imagem semelhante a esta, nós temos tratamento específico para isto. Antigamente, estes doentes evoluíam para uma cegueira completa e sem possibilidade de cura. Hoje em dia, nós temos tratamentos específicos, são as injeções intravítreas, que já devem ter ouvido falar, certamente. Sim. E essas injeções intravítreas servem sobretudo para diminuir esses tais vasos que crescem na retina e, por um lado, nós conseguimos estabilizar estas lesões, em 90% dos casos conseguimos estabilizar e em 70% conseguimos até melhorar a visão. Portanto, já estamos num patamar superior. As pessoas têm a ir ao oftalmologista para perceber em que fase estão. E estes tratamentos têm uma desvantagem, que têm que ser repetidos periodicamente, porque o fármaco passa o seu uso ao final de um tempo, às vezes um mês. Portanto, são doentes que vão receber estas injeções para todo o resto da sua vida e habitualmente de forma mensal. As injeções são nos olhos mesmo? As injeções são nos olhos. Parece assim uma coisa muito estranha, os doentes ficam muito... Tem muitas questões no início, muitas questões, mas habitualmente quando nós terminamos de fazer o procedimento, os doentes dizem, então, foi só isto? Portanto, é mais a ideia do procedimento em si. É indolor, é feito com anestesia local, o doente sente alguma manipulação, mas não se pode falar em dor. Tanto é que temos pouquíssimos doentes que desistem do tratamento por causa disso, praticamente nenhum. Temos depois outra situação importante a nível de terapêutica, que é a prevenção. Por um lado, vamos controlar aqueles fatores de risco de que falávamos, o tabagismo, os fatores de risco... História familiar nada feito, não é? Mas o tabagismo sim. Os fatores de risco cardiovasculares. Doenças crónicas. Exatamente. E depois, em algumas situações, nós podemos usar complexos vitamínicos para ajudar a travar a progressão da doença, sobretudo naquelas fases mais precoces. Que há de ser que a que idades? A partir dos 50 anos, se houver... Isto é uma regra, não quer dizer que as pessoas não podem... Se existirem não possam ter isto mais cedo. Esses complexos vitamínicos está provado que atrasam a evolução da doença em cerca de 30%, o que já é bastante significativo. Temos um problema com esses complexos vitamínicos, que é a adesão dos doentes à terapêutica. Porquê? Porque são medicamentos muito caros, não comparticipados. Estamos a falar mais ou menos de 20 € por mês. Para quem já faz uma série de outra medicação, porque são doentes já de idade,
custa muito. E depois outra coisa importante é que os doentes não sentem um benefício desta terapêutica, porque é uma coisa preventiva. Portanto, não é o joelho que dói, nós tomamos um medicamento e deixa de doer. Portanto, como o doente não vê um benefício na terapêutica, vai deixar de a fazer. Portanto, isto é uma luta sempre diária, mas pronto, há uma proteção relativa com estes polivitamínicos. Posto isto tudo, já percebemos que é uma doença importante, é importante falar sobre isto. As imagens ali ainda todos as temos na cabeça, não é? Porque causa impacto, ver uma mancha negra no sítio onde não se consegue ver, não é? Como é que não se fala de tanto deste assunto? Fala-se pouco porque, curiosamente, nós temos... Os doentes às vezes chegam-nos à consulta já em fases muito tardias. Porque é como eu lhe dizia, se nós tivermos doença unilateral, o outro olho normal consegue compensar e os doentes muitas vezes não se apercebem. Eu vou-lhe contar um caso curioso que me aconteceu esta semana, não relacionado com esta patologia, mas que mostra muito bem. Um doente jovem, 20 e poucos anos, que foi à consulta. Porquê? Porque tinha tido um traumatismo num olho há uns tempos atrás, por exemplo, e teve de andar com o olho tapado. E quando tapou aquele olho, verificou que do outro não via nada. E, portanto, ele tinha nesse olho uma doença, outro tipo de doença, já incurável e já com anos de evolução. E nunca deu conta. Só deu conta porque esporadicamente teve que tapar um olho. Portanto, isto ilustra bem a dificuldade que os doentes têm em perceber os sintomas oftalmológicos e dar-lhes importância. Porque, por exemplo, uma pessoa com alguma idade pode achar que vê mal por causa da idade, porque tem uma catarata, por uma série de fatores. Claro. Percebe? E então vão procurar a ajuda, se calhar, numa fase mais tardia. Fora esta doença, certo. Nós devemos começar a preocupar-nos com a idade, com a visão, em que fase da vida? Desde o nascimento, e a oftalmologia, os cuidados são transversais. Logo a começar pelos mesmo sem sintomas, há rastreios, por assim dizer, que nós temos de fazer. Nas crianças, logo ao nascimento, pelo pediatra, vê o reflexo vermelho e já dá para ver uma série de coisas. Parece um exame muito simples. Muito simples, mas muito elucidativo. E depois, estando tudo bem, aos 3, 4 anos será a primeira grande idade de rastreio em oftalmologia. 3, 4 anos, por aí. Depois, novamente, aos 6 anos, que é a idade de entrada na escola. E depois, estando tudo bem, não havendo queixas em história familiar, entre os 14 e os 35 anos, uma consulta de rotina também. E depois, a partir daí, a partir dos 35, vai começar a surgir, 35, 40 anos, a dificuldade de visão ao perto, que vai levar também muita gente a recorrer ao oftalmologista nesta altura, e depois a partir dos 50 anos de forma anual. Porque nós não estamos a falar só de uma perda de visão benigna, por assim dizer, não é? Claro. Olha, vejo mal porque é da idade, é como o cabelo, fica mais fraco porque é da idade. As pessoas não se podem contentar com isso. Exatamente. Os sintomas em oftalmologia são muito complicados. Pois são. O sintoma que parece menos grave pode corresponder à doença mais grave e o contrário também é verdade. Uma coisa exuberante pode ser a coisa mais banal que há. Portanto, é muito difícil os doentes perceberem quais são os sinais de alarme e quais são os sinais em que não exigem uma ida imediata à urgência. Por exemplo, nós na urgência temos os doentes às vezes preocupados com coisas que são banais e descobrem outras coisas. Exatamente, que não queriam, que nos preocupam e que são mais graves. Muito bem, Sr. Doutor. Muito elucidativa esta conversa sobre o nome. Agora já não assusta o conteúdo desta doença, mas de facto o nome já não é assim tão incompreensível. Degenerescência macular da idade, DMI. Nós vamos agora passar para a chamada. Já temos muitas pessoas a quererem conversar consigo, Sr. Doutor, e a tirar dúvidas. A primeira senhora é Margarida Soares, da Ericeira, tem 53, é? Sim, senhora. 53. Está bem disposta, Margarida? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Então, mas Eu não tenho 53, tenho 73. Eu já estava a dizer a medo porque eu achei que tinha ouvido mal. Então pode dizer a sua questão, Margarida. Olha, é assim, eu felizmente sempre vi bem, pronto. Acontece que tive uma reviravolta, eu trabalhei sempre em Lisboa, trabalhava sempre com computadores e pronto, coisa. E então, tive uma volta muito grande na minha vida porque a minha mãe adoeceu. Sim. Eu era filha única e senti-me na obrigação de vir tratar da minha mãe, uma vez que ela não tinha ninguém. De maneira que vim para a Ericeira e comecei a ter uma vida mais sedentária. E isso refletiu-se na sua visão ou não? Sim, afetou muito, porque eu entretinha muito a ler, que eu gosto muito de ler. Usava óculos, fazia consultas? Nunca usei óculos. Nada? Nunca usei, nunca foi necessário, felizmente.
Depois, uma altura, senti a vista um bocadinho cansada e passei pela minha farmácia e disse, eu tenho a vista um bocadinho cansada. A senhora lê muito, não é? Então, nós temos aí uns óculos de prevenção para a senhora não ficar com Mas não vista. foi a oftalmologista? Não fui. Farmácia. Porque as consultas de oftalmologia são 70, 80 euros. São caras, pois são. Muito caras. É verdade. Nem toda a gente pode, não é? Pois, verdade? claro. De maneira que eu, com os óculos da farmácia, fiquei a ver melhor. Sim. A ver bem. As letras pequeninas, porque as letras grandes eu vejo bem. Sim. Então, Mas alguma vez, Margarida, desculpe, que é para direcionarmos a questão, alguma vez fez exame aos seus olhos para perceber se... Nunca. Nada? Na Nada. farmácia, então, como é que lhe deram uns óculos com... Pronto, eu fui experimentando as várias lentes. E viu como se sentia melhor? E Pronto. vi como me sentia melhor, exatamente. De Pronto. maneira que acontece que abriu uma Otivisão aqui ao pé de mim. Sim. E eu digo assim... Tem que ir mais não é- direto à pergunta, Margarida, Não. desculpe. Tem que fazer a sua pergunta, Margarida. Diga. Faça a pergunta. Nós já estamos a perceber o contexto, pronto, mas o que é que quer saber? É o que eu ia dizer. Agora, pronto, abriu uma Otivisão aqui Sim. ao pé de mim, uma multiótica. Sim, daqui. sim. E então, o senhor que me atendeu foi-me ver os olhos e então deitou aquelas gotas, pronto, porque acho que é hábito deitar Sim. umas gotas, pronto. Acontece que ele disse-me logo que eu precisava de óculos para ver ao longe e para ver ao perto. E eu disse assim, mas eu ao longe vejo muito bem, não preciso de óculos. Sim, mas é melhor para pronto. Então eu lá comprei os óculos. A sua questão é sobre o quê, Margarida? É sobre que ele me receitou mal os óculos de ver, ou as lentes de ver ao perto, e a partir daí eu nunca mais vi bem. Pronto, vamos ver o que o seu doutor tem para lhe dizer. Isto é muito comum porque as pessoas às vezes não sabem ou não estão à espera que isto é todo um processo de adaptação, mesmo às vezes aos óculos. Sim, mas também é importante dizer que nem todos os problemas visuais, nem toda a falta de visão se corrige com óculos. Não? Portanto, não. Nem com lentes de contacto. Pois, nem todos os problemas visuais são erros refrativos, são necessidades de usar óculos. Portanto, nós, na nossa consulta, além de fazermos os testes de refração, da graduação, fazemos um exame também ao resto da saúde ocular. E, portanto, o facto da pessoa não se adaptar aos óculos de longe ou de perto pode não significar que os óculos são mal receitados, mas pode significar que existe uma outra doença que justifique isso. E, portanto, o ideal para esta senhora seria fazer uma consulta de oftalmologia, até porque já tem mais de 70 anos, pode ter uma DMI também, pode ser por isso que agora não está a ver tão bem ao perto, pode ter uma série de outra patologia que não se resolve com Doutor, óculos. e o que é que lhe parece ir à farmácia? Não parece muito bem, porque apesar de nós conseguirmos resolver alguns problemas assim, experimentando os óculos, ver se vemos melhor com eles ou não, o olho é sede de uma série de patologias e nós podemos ter doença grave no olho, mesmo com boa visão corrigida com óculos. Pois, é isso. Não é? Portanto, é importante, a partir dos 50, Sobretudo, fazer pelo menos uma visita ao oftalmologista. rotina, porque nem todos os problemas oculares se resolvem com óculos. Com óculos. E não é? podemos estar a camuflar uma coisa, a Exatamente. pessoa anda bem mais um tempo e pode passar ao lado Isso disso. mesmo. Muito bem. Dona Margarida, um beijinho para si. Não me leva a mal eu estar a apressar, mas hoje o programa é mais curto. Hoje tem que ser assim mais corridinho. Agora temos mais uma pessoa em linha, é a Maria Batista, 62 anos. Olá, Maria, boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Pode dizer. Queria gratular pelo programa que costumo ver regularmente Muito obrigada. e queria por uma questão. Sim. O doutor falou na visão de linhas distorcidas. Eu tinha a ideia que essa visão de linhas distorcidas não seria pelo problema da mácula que está hoje a falar, mas seria por uma fibroplasia epirretinal. E estou assim um bocadinho confusa. É possível esclarecer, assim, por favor? As metamorfópsias, que são essas linhas distorcidas, são um sintoma, e um sintoma que pode significar uma série de patologia. Por isso é que eu falei que a mácula é sede de uma série de patologia. Isto que a senhora falou, a membrana epirretiniana, também dá a metamorfópsia. Portanto, é o mesmo sintoma e doenças diferentes. Ou seja, o sintoma de visão distorcida
pode significar uma série de patologias. O que nós sabemos é que existe uma doença da mácula, que pode ser a DMI que eu falei, pode ser a membrana epirretiniana que a senhora falou, pode ser, por exemplo, o edema macular diabético. Portanto, as linhas distorcidas são um sintoma que pode significar uma série de patologias. Mas a senhora esteve atenta e muito bem e conseguiu perceber isso. Pronto, portanto, fica mais uma telespectadora esclarecida. Nós temos muitas chamadas, mas hoje o programa é um bocadinho mais curto, portanto, estas chamadas não vão agora para o lixo, não se preocupem, ficam em lista de espera. Assim que voltar aqui o Dr. Gil ou então outro médico oftalmologista, passam para o topo da lista de chamadas, que é para poderem, de facto, esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigada por ter vindo. Este foi um espaço, de facto, da CUV e da Iberoftal também, que fazem questão de vir ao nosso programa esclarecer estas dúvidas, porque senão nós sozinhos não conseguíamos. E temos os contactos sempre a passar em rodapé, para que, se quiserem visitar o seu doutor ou outros médicos destas empresas, da CUV, destas grandes instituições, podem ir lá. Doutor, muito obrigada. E não se esqueça do seu olho. Está bem, que precisa dele. Preciso. Muito obrigada, Sr. Doutor. Ora bem, nós agora vamos falar de outro assunto. Amanhã é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Nós vamos assinalar essa data aqui. A minha próxima convidada é a vice-presidente da Abraço, uma associação que as pessoas bem conhecem, e é a Cristina Sousa. Pronto, eu vou agora. Beijinhos, Sr. Doutor, e até à próxima. Olá, Cristina, muito boa tarde. Está bem disposta? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, um beijinho. É assim mesmo. Mais uma vez aqui. É verdade, mas faz parte. Mais um ano. É verdade, e tem de ser. Quantos anos são de Abraço? 25 este ano. 25 anos de Abraço. Quais são as vossas principais preocupações hoje em dia? É o envelhecer das pessoas com SIDA? São as comorbilidades, as outras doenças, outras chatices, problemas que vão aparecendo às pessoas por envelhecerem com esta doença? É a sensibilização da população em geral, ou seja, os mais novos, a polimedicação que as pessoas aderem ou não? O que é que vos preocupa mais este ano, nesta altura? É assim, de uma maneira geral, nós fazemos tudo isso no nosso dia-a-dia. Pois eu sei. O que nos está a preocupar mais neste momento continua a ser tentamos diagnosticar o mais cedo possível as pessoas. É? Ou seja, identificar que as pessoas vão fazer o rastreio, procurem fazer o rastreio ao VIH, é um rastreio rápido, é indolor, é uma picada no dedo, é anónimo, é confidencial, e em 20 minutos consegue-se perceber se a pessoa está infectada ou não, para poder atempadamente chegar aos cuidados de saúde. Como estão e os evitar nossos as números? consequências. Não percebi. Como estão os nossos números? Os nossos números estão a baixar em termos de... Geral, assim, de comparando novos com casos. outros. Sim. Novos casos de infecção VIH em Portugal por comparação a outros anos. O que não quer dizer que seja devido a que temos menos gente. Claro que sim, porque temos trabalhado e as pessoas vão sendo diagnosticadas, por isso vai reduzindo. Mas nós achamos que ainda há muita gente por diagnosticar. E esta redução pode também dever-se ao facto das pessoas não continuarem a não procurar fazer o teste. É? Sim. Nós temos a população homossexual que procura o rastreio e realmente os dados apontam para que os homossexuais sejam uma população que está a aumentar a infecção VIH. Porquê? Nós achamos de proteção durante a relação sexual, será por isso? Isso sim, também há como se não há tanto receio, não há o risco de engravidar, não é? Que é o que a maior as pessoas pensam assim em primeiro lugar. Logo em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar devia estar outro risco, não é? Mas também uma consciência da doença que o heterossexual não tem. Por isso leva as pessoas homossexuais que têm comportamentos de risco a procurar saber o seu estado de saúde com mais facilidade. E a aceitar também melhor em situação de doença. Certo. Enquanto que o heterossexual continua a ter o comportamento de risco, mas não procura saber se está doente ou não. Hoje em dia fala-se da SIDA como uma doença crónica, é assim que vocês a veem? É, porque hoje em dia nós até costumamos dizer... Podemos explicar o que é que isto quer dizer? O que é Claro, é uma doença que as pessoas podem viver com ela sem grandes consequências, desde que tomando a medicação necessária para o seu bem-estar. Nós costumamos até dizer em relação ao VIH que nós temos medo das pessoas que não sabem que estão infectadas, porque essas sim é que vão ficar muito doentes. A pessoa que está infectada... E pôr outras pessoas doentes. E pôr outras pessoas doentes. A pessoa que está infectada em tratamento e com uma carga vírica, por exemplo, indetectável, não é? Porque o tratamento fez tanto sucesso que chega a esse ponto da carga vírica que tem no seu corpo ficar indetectável. Certo. Dificilmente vai infectar outra pessoa. Ok. Enquanto que uma pessoa que não sabe que está infectada traz toda uma componente pesada do vírus para transmitir. E nós falamos muito da adesão à medicação. Quando falamos de outras doenças crónicas também, pronto, falamos assim de uma doença crónica. As pessoas aderem,
não aderem, desistem fácil? Como é que é? As pessoas aderem. Temos aqui uma diferença em relação às outras doenças. É que eu tenho que esconder os comprimidos. Não é? Porque, apesar de algumas pessoas também se sentirem mal em relação a outras doenças, como o diabetes, por exemplo, não se sentirem... Sim, à vontade para estar numa mesa e tomar o comprimido. E tomar o comprimido à frente de toda a gente. Mas o HIV acontece muito isto. O receio de tomar, claro que com o avanço e o facto da maior parte já tomar um comprimido só, isso veio facilitar e há uma maior adesão. Tem as consequências todas da medicação numa fase inicial, que também leva a que as pessoas queiram desistir, mas... Assim, os nossos números, pelo menos dos utentes que nós acompanhamos, de uma maneira geral, estão em boa adesão terapêutica. Muito bem. Estas são, de uma forma muito resumida, que hoje o programa é mais curtinho, as preocupações da Abraço. Resta-me agradecer à Vice-Presidente que está aqui hoje connosco, à Cristina. Obrigada. Até um dia deste, a próxima vez com mais tempo para desmistificar este assunto. De qualquer forma, fica aqui assinalado este Dia Mundial da Luta contra a SIDA e nós voltamos agora segunda-feira, às 3 da tarde, contamos com a sua companhia.